Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ir. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Essa, irmãos, é a palavra do Senhor. Texto bem conhecido do apóstolo Paulo, que eu desejo que essa manhã ganhe todo o significado na sua vida, expanda sua mente, amoleça seu coração e lhe desafie sempre para a vida. Tenho certeza que você está acompanhando aí os desdobramentos das questões políticas gravíssimas que o Brasil tem enfrentado, e deve estar ciente da prisão do senador Delcídio, líder do PT no Congresso. E uma coisa essa semana, entre as muitas notícias que eu li, me chamou a atenção: o fato de que o senador preso ainda nas dependências da carceragem da Polícia Federal em Brasília teve uma crise de ansiedade, porque o local no final de semana fica vazio. Estando vazio, as visitas não são permitidas, e apesar da sua cela ser muito melhor do que uma cela de uma prisão convencional, do presídio da Papuda, por exemplo, ele sentiu-se absolutamente cerceado de todos os seus direitos, e na solidão, na angústia da sua alma, sentiu-se emocionalmente quebrado, fragilizado. E eu confesso a você que eu tive pena desse homem, não obstante os agravos e as coisas que pesem contra ele, que serão averiguadas. As provas são cabais, a prisão foi feita em flagrante, não há especulações, tudo está dito. Mas eu tive uma pena muito grande, porque o Delcídio experimentou de uma forma muito abrupta um corte, uma cisão profunda na sua existência. De um momento para o outro, ele saiu de uma vida confortável, onde ele exercia o mandato de um líder do governo da oitava economia do mundo, e com toda a influência, com todas as regalias do seu cargo,
e agora se vê abandonado pelo seu partido, esquecido pelos seus colegas, quem sabe até possa ser traído por parceiros muito próximos, muito íntimos. Ele confessou a sua esposa e disse: eu estou agora absolutamente só. Delcídio está experimentando o que muitos de nós já experimentou, que são as angústias do inferno, aquelas que o salmista fala no Salmo 116: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Sim, há situações na vida em que o inferno se torna material, não o inferno que é desenhado pela igreja, não o inferno de Dante coreografado na sua peça, mas o inferno como ambiência do existir humano, inferno como local onde parece que o pior de nós se perpetua, inferno como consciência absoluta do que fizemos e como constatação da impossibilidade de reversão de tais coisas, inferno como a ausência de Deus e de qualquer expectativa da presença de Deus em nós. De fato, o que ele está vivendo é o inferno na terra. E Delcídio, talvez, a partir desse momento, comece a ter experiências que lhe proporcionem refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, porque quando o homem está quebrantado, quando o homem está fragilizado, quando o homem está cerceado daquilo que pode ter, parece que se apodera dele essa possibilidade de enxergar coisas que antes lhe eram impossíveis. E eu fico me perguntando, será que Delcídio tinha uma vida? E será que agora ele perdeu a sua vida? O que é que indica que uma pessoa está viva? Será que é o eletroencefalograma que mostra que há atividade cerebral e, portanto, você pode dizer que uma pessoa está viva? Será que é o eletrocardiograma que indica os batimentos elétricos do seu coração e isso diz que você está vivo? Alguém pode me dizer que está vivo é realizar coisas na linha da sua história. Estar vivo é você trabalhar, é você ter sucesso naquilo que você faz. Estar vivo é você adquirir coisas. Estar vivo é você ter bens. Estar vivo é você ter status, é você ter poder, é você ter amigos, é você constituir família, é você ter filhos. E tudo isso o Delcídio tinha ou tem, mas para mim isso não significa que ele está vivo. O que é a vida? Qual é o propósito da vida? Quais são os significados da vida? O que é que nos torna humanos? Será que é simplesmente a nossa capacidade de pensar que nos diferencia dos outros animais? É a razão? É o intelecto? É a cognição? O que nos torna de fato pessoas humanas? Preciso lhe trazer uma informação importantíssima nessa manhã. O ser humano que foi criado por Deus após a queda, está escrita no livro de Gênesis que é uma desconexão de Deus, é um afastamento de Deus, é um rompimento com os valores, com os propósitos de Deus. Se tornou um ser entregue a si mesmo, entregue ao pecado, e como consequência imediata e devastadora, ele experimenta uma desumanização e uma dessignificação sem precedentes. O homem sem Deus é um zumbi
zumbi reverso. Porque o zumbi, na mitologia das histórias de terror, é o morto que ganha vida, mas ele está morto. Mas o zumbi reverso é o vivo que está morto, não obstante ele está vivo. Ele pensa que está vivo, mas ele está morto. Ele está impossibilitado de experimentar dimensões da vida, e só na experimentação dessas dimensões da vida é que nós podemos dizer que alguém está vivo. Há um projeto de humanidade que Deus propôs, e não viver esse propósito significa estar morto, mesmo que ainda esteja vivo. E, portanto, eu tenho uma questão central para você essa manhã: existe vida antes da morte? Porque é certo que você pode me afirmar que existe vida depois da morte. Depois da morte existirá vida com absoluta certeza, ainda que essa vida possa ser vivida na presença de Deus ou fora dela. Ainda que essa presença de Deus dê todo o significado a essa existência, ou retire dela toda a possibilidade de propósito de ser. Mas a minha questão essa manhã é outra: é se existe vida antes da morte. Porque é totalmente factível que uma pessoa exista sem viver. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com você essa manhã, mas eu quero fazê-lo sem antes de convidar um momento de oração. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Meu Pai, nós estamos nessa sociedade dos zumbis, dos vivos que estão mortos. Nós vivemos dias de muita calamidade. Nós vivemos dias onde percebemos com todas as cores a profundidade e a intensidade da devastação que o pecado produz na vida do homem. Temos visto seres humanos que são bestas, que são animais, que agem de forma completamente irracional, que são incapazes de manifestar sentimentos de solidariedade, de bondade, de justiça, de amor. Pessoas que se tornaram totalmente distantes daquilo que nós entendemos que tu guardastes como desejo de que fosse encarnado no chão da vida por cada um dos que passassem a existir nesse planeta. E a religião também tem um poder extraordinário de mortificar as pessoas e de enganá-las de tal forma que elas imaginem que, por viverem dentro de igrejas, elas estão vivas, não obstante muitas dessas igrejas terem se transformado em cemitérios, em lugares de onde a vida fugiu faz tempo. Essa manhã, exposto na tua palavra, te peço que tu nos alargue consciência e coração, para entendermos em que ponto dessa história nós estamos, e se de fato nós recebemos vida para viver o teu propósito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, escrita na cidade de Roma, quando Paulo esteve preso sua primeira vez, a sede do Império, aproximadamente ano 60 depois de Cristo. Depois da carta aos Romanos, é uma das que eu mais gosto. Está dividida em duas partes, de forma muito clara. A primeira, um tratado teológico denso, onde Paulo fala sobre os pilares, as questões centrais da fé. E a segunda, um conteúdo mais pastoral, com uma série de orientações
para a comunidade da Ásia Menor. Essa questão de vivos, mortos, é algo que está revelado em muitos textos do Novo Testamento, e chama a atenção o fato de que parece que eu estou pregando uma doutrina nova. Escrevi recentemente um texto sobre isso e as pessoas me questionaram como se fosse uma abordagem assim de uma revelação dos últimos dias. Pelo contrário, é farto material contrário nas Escrituras, não só nessa carta aos Efésios, mas Paulo trata do tema na sua carta aos Romanos, depois na sua carta aos Coríntios, depois na sua carta aos Gálatas, aos Colossenses. E esse também é um tema que surge na boca de Jesus. Surge, por exemplo, ali no final da parábola do filho pródigo, onde o irmão religioso, crentão, chega para o pai para fazer a queixa e dizer: olha, você está fazendo aí um pagode, matou um bezerro cevado, todo mundo aí se alegrando, e você nunca fez isso para mim. Esse teu filho que gastou dinheiro na esbórnia, que gastou dinheiro com meretrizes, desperdiçou a sua vida, e aí você faz festa para ele. E o pai é esse pai que sempre recebe com alegria aquele que, quebrado pela vida, quebrantado pelas circunstâncias, o procura para a reconciliação. E aí Jesus, na parábola de Lucas, diz, colocando as palavras na boca do pai: meu filho, convém que nós celebremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Portanto, Jesus coloca essa condição existencial desse jovem que, não obstante ter experimentado a vida nos extremos e ter vivido todos os limites e ter usufruído de todas as possibilidades que o dinheiro do pai havia lhe permitido, ainda assim estava morto. E agora que estava retornando quebrado, agora que estava retornando falido, agora que estava retornando com a sua alma esfrangalhada, não obstante, o pai diz que agora ele reviveu. Outra vez você encontra a mesma expressão na boca de Jesus quando ele está ali na Galileia e está sendo procurado por pessoas que de alguma forma se aproximavam, sabiam da sua fama, escutavam a sua mensagem, e num desses encontros alguém diz: olha, eu quero te seguir, mas eu preciso esperar um pouco, porque meu pai já está velho, e eu quero esperar para que então, quando ele falecer e eu o sepultar, aí eu vou te seguir. É sempre aquela condicional de quem coloca na vida uma agenda para seguir a Deus, de quem coloca sempre uma condição que precisa ser alcançada, e alcançada irá seguir a Jesus. Esses jamais o seguirão, porque não há barganhas, não há concessões, não há nada que possa ser colocado. O convite é uma cisão na vida, é fruto de uma decisão na qual nada pode ser negociado. E aí Jesus responde para ele: olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mais uma vez você vê essa fala muito clara. O pecado matou o ser humano. E aí você me pergunta: mas por que nós estamos vivos? Porque nós temos um corpo. Mas você não é um corpo, você é um espírito que está morando temporariamente no corpo. Portanto, se você não gosta desse modelo, você não precisa se afligir, porque quando na ressurreição dos mortos você vai ganhar outro. E aí o outro você pode pedir que venha com cabelos lisos, olhos azuis, 1,80 m. Aí você pode falar para Jesus: eu não estava muito bem satisfeito com aquele modelo que você me deu inicialmente, mas agora ressurreto eu quero um Brad Pitt, né? Ou eu quero uma Angelina Jolie para a minha existência. O pecado matou quem você é na sua essência.
O pecado matou o espírito do homem. A queda foi tão profunda, o impacto é tão violento, que aquilo que você é em essência está morto. Você encontra isso, os profetas do Velho Testamento, já vê isso no profeta Ezequiel, dizendo: dar-vos-ei um espírito novo, porém dentro de vós um espírito novo, deixando muito claro dos impactos que foram ocasionados sobre nós por conta da queda. Agora, o processo de reconstrução, ele começa novamente pelo seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que vivifica o seu espírito que está adormecido. Portanto, a sua reumanização é um processo curioso, porque ele tem duas vias. Enquanto o seu corpo físico entra no processo de falência, o seu corpo espiritual entra num processo de desenvolvimento e de aperfeiçoamento. Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 5, em que ele diz: olha, mesmo que o meu homem exterior esteja se corrompendo, o meu homem interior está se renovando. Hoje eu esqueci meus óculos e aí ele disse: Fabiana, vou ter dificuldade de ler, porque eu não estou mais enxergando. São 30 anos de profissão olhando em média 10 horas por dia para uma tela de computador. Não há vista que suporte. Os desgastes do corpo físico, eles são perceptíveis. Já não tenho mais o vigor de quando eu tinha 20 anos. Os cabelos brancos chegam, as rugas chegam, o cansaço chega, a perda da flexibilidade chega. O corpo vai entrando no processo de falência, mas inversamente proporcional. Quando nós temos uma experiência com Deus, o nosso espírito é chamado à vida novamente, e nós agora passamos a desenvolver uma musculatura espiritual, e nós vamos crescendo do ponto de vista daquilo que nós somos, apesar de nós entrarmos num processo de involução daquilo do qual nós nos revestimos. O que eu quero lhe dizer com isso? É que há dimensões da vida humana que só podem ser experimentadas se esse fenômeno se processar. Caso isso não aconteça, o sujeito ainda vivo continua morto. Significa que há dimensões de camadas espirituais que promovem sentimentos e sensações e que nos impulsionam a viver experiências, que isso só acontece se o que está morto em nós der vida. Se isso não se processar, e esse é um fenômeno espiritual, não pode ser realizado pela força humana, pela ciência humana, pelo desejo humano, mas é uma ação de cima para baixo. Mas se isso não acontecer, você não se torna humano, não conforme o projeto de Deus. Portanto, é possível que uma pessoa gaste uma existência inteira, 70, 75 anos hoje, que é a média de vida do brasileiro, e morra sem ter vivido, morra sem nunca ter experimentado quais são as proposições de Deus para os homens sobre a terra. Não obstante ele ter se formado, não obstante ele ter comprado a sua casa própria, não obstante ele ter tido filhos, ele ter escrito um livro e plantado uma árvore, que dizem que são as 3 coisas que você precisa fazer na vida. Não obstante ele ter tido sucesso, não obstante ele ter se tornado famoso, tudo aquilo que você possa elencar como algo que alguém debaixo do céu, debaixo do sol deseja, para dizer: eu tive uma vida, eu fui bem sucedido,
se essa pessoa não tiver tido uma experiência de ressurreição do seu espírito, que já nasceu morto por causa do pecado, ele não se tornou humano. E aí cabe a questão: como é possível viver antes de morrer? E cabe uma questão maior ainda, que me intriga o fato de que a grande maioria das pessoas que estão dentro de igrejas hoje estão mortas. Elas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Elas ainda não tiveram uma experiência de ressignificação da vida. Elas ainda não tiveram uma experiência de ressurreição do seu espírito. Elas ainda não viveram o que a Escritura chama de novo nascimento. Elas podem ter tido uma experiência religiosa. Elas podem ter aceitado o fato histórico da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. Elas podem ter se agrupado sociologicamente num ambiente chamado igreja. Elas podem inclusive estar fazendo coisas para Deus e em nome de Deus, envolvidas numa agenda religiosa, mas nada disso significa que algo espiritual aconteceu. Quem tem o Filho tem a vida, diz o apóstolo João. Ele é a luz que ilumina todo homem. E Jesus falou de forma muito contundente que Ele era a luz dos homens, mas os homens haviam amado mais as trevas do que a luz. Portanto, é possível que alguém esteja vivendo em profunda solidão, no meio de trevas muito densas, não obstante estar engajado e envolvido com uma programação religiosa. Se nós não formos reconstruídos em Cristo, nós jamais nos tornaremos o padrão de ser humano para o qual nós fomos pensados e para o qual nós fomos criados. Paulo, nesse capítulo 2 de Efésios, nos fala dessa fenomenologia que eu quero trazer de forma muito resumida e abreviada para você, de 4 passos que são indispensáveis para que exista a vida antes da morte. Se isso não aconteceu na sua vida, precisa acontecer. Porque o fato de você crer em Jesus não diz absolutamente nada. O diabo também crê. O fato de você viver dentro de uma comunidade de pessoas que seguem a Jesus também não quer dizer absolutamente nada, porque Jesus diz que naquele último dia muitos vão dizer que profetizaram, que pregaram, que ensinaram, que trabalharam em encontros, que foram para vigílias, que fizeram jejuns, e ainda assim ele vai dizer: eu não sei quem é você, você está morto, você não foi jamais ressignificado em poder, você não foi ressuscitado, o seu espírito não é ouvido, você não nasceu de novo. Portanto, essa é uma palavra de esclarecimento para que a gente meça em que ponto da nossa caminhada nós estamos, se nós de fato tivemos uma experiência com Deus, pois se nós temos o conhecimento, nós temos a informação, nós temos até um sentimento legal, nós até gostamos, mas nada disso implica que de fato agora Deus vive em nós. Primeira coisa, retorne ao texto, Efésios capítulo 2, a mensagem expositiva. Primeira coisa que acontece com o fenômeno que nos dá a possibilidade de viver antes de morrer é a ressignificação da vida através do novo nascimento, simbolizado pelo batismo, onde nós recebemos o Espírito Santo. Veja aí o verso 1, Paulo diz: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Primeira coisa que precisa acontecer em nós é o que
as Escrituras afirmam ser o novo nascimento. Nicodemos era um homem da religião de Israel, era um homem bem-sucedido, era um homem sábio, era um ancião que fazia parte do Sinédrio, era um homem que conhecia as Escrituras, era um homem piedoso, era um homem que tinha todas as qualificações e todos os requisitos para no dia que fechasse os seus olhos, sentar à mão direita de Deus Pai. Mas quando ele procura Jesus, inquieto, angustiado, confrontado pelas palavras que havia ouvido, Jesus diz para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel, mas você precisa nascer de novo. Você continua morto. Nicodemos, eu sei que você trabalha em tudo quanto é movimento, eu sei que você vai para tudo quanto é de culto, eu sei que você dá o dízimo, eu sei que você é impecável nas suas asepsias, oblações, no cumprimento dessas ordenançazinhas da religião, eu sei que você é um sujeito de um caráter ilibado, você é gente boa, só tem um problema: você precisa nascer de novo, você está morto, você não nasceu ainda. E esse processo é um processo que acontece de cima para baixo, é algo imponderável, ele não pode ser fabricado, ele não pode ser mascarado, ele não pode ser simulado. Ou você nasceu, ou você não nasceu, não há meio termo, não há o que nasceu, mais ou menos. Quem não nasceu é aborto, quem não teve uma experiência que mudou as entranhas e que foi fundo na vida é aborto. O sujeito pode ter passado por igreja, pode ter imaginado, ele levou um choque assim, uma agonia, ele teve um transe, ele foi numa igreja dessa que pula, que roda, que gira, pode ter sido o que for, mas se não foi de cima para baixo, se não foi Deus quem promoveu, ele está morto. A Bíblia fala do batismo como esse rito de iniciação, como essa profissão pública de fé, usando o elemento da água, que no mundo antigo sempre significou essa lavagem, e no significado mais amplo da palavra batismo no grego, de mergulhar e ressurgir, é toda uma simbologia, apesar de vocês saberem que eu não dou ênfase à quantidade de água, nem a batismo de adulto, nem de criança, nem nada disso, porque eu acredito que importante é a consciência e os significados intrínsecos da consciência que carrega essa paixão por Deus e que o faz, porque de fato teve a experiência, a esse simbolismo. E nesse batismo nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito em nós que nos acende para a vida. E Paulo está dizendo, escrevendo aos Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, mas Ele nos deu vida. Portanto, só é possível que alguém se torne humano conforme Deus, só é possível experimentar dimensões da vida, sensações da vida, sentimentos da vida, regeneração na vida, reumanização da vida, se isso acontecer. Se não acontecer, meu irmão, você pode andar com a Bíblia debaixo do braço 24 horas, você pode decorar todos os hinos do cantor cristão, você pode recitar os salmos de cor, você pode fazer o que você quiser, mas ainda assim você continuará morto, porque essa experiência é que nos acende, é que nos traz de volta para a vida. Segunda coisa, o texto nos ensina, é que nós precisamos ser libertos do sistema mundial através da reconstrução de uma nova matriz de valores. Veja aí os versos 2 e 3. Ele fala desse pecado e diz assim: nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne,
segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados a ira. O segundo fenômeno que acontece nesse processo que nos chama à vida, nesse processo de ressurreição do nosso espírito, é que nós somos libertos desse sistema poderoso que existe e influencia as pessoas através de uma mudança que acontece na nossa matriz de valores, ou seja, através de uma mudança na nossa consciência. O sistema que está aí é perverso e é caído. O sistema que está aí diz para você ajunte, diz para você seja egoísta, diz para você que você tem que ser o primeiro, diz para você que você tem que ser o melhor, diz para você que você tem que ser o mais importante, diz para você que você tem que se preservar, você não deve se dar, diz para você barganhar, diz para você infringir, diz para você fazer negociata. O sistema que está aí, ele avilta, ele ressalta, ele é um corante que expõe o pior de você. O que há de pior em você é ressaltado pelo sistema que nós vivemos, porque o mundo é caído. O príncipe desse mundo, conforme Jesus, ele fomenta o que há de pior em nós. Por isso que determinadas situações, por isso que determinados lugares, por isso que determinadas pessoas fazem mal. Nós não devemos evitar, mas nós precisamos compreender se nós estamos habilitados, se nós estamos suficientemente capacitados em envergadura espiritual para lidar com essas circunstâncias. Não raras vezes eu ajudo pessoas, aconselho pessoas e digo: olha, não participe disso, não se envolva com isso, saia disso. Por quê? Porque eu percebo que a pessoa não tem ainda uma capacidade de lidar com aquilo. E determinadas situações, determinadas pessoas, elas trazem o que há de pior em nós. Parece que elas fomentam o que há de pior em nós. Por quê? Porque o sistema é caído. Porque a nossa mente está cheia de valores e de conceitos que são contrários a Deus. Porque nós fomos ensinados da pior forma possível. Porque a vida nos traz as lições de uma sociedade perversa, de um ambiente onde você está com medo do seu colega que ele pode passar perto de você, que você está desconfiado do outro, que ele está azarando a sua mulher, que você tem que entrar primeiro no trânsito, porque senão o cara vai pegar o seu espaço, e você vai se tornando esse indivíduo beligerante, você vai criando camadas, escamas, que vão encobrindo você e que vão lhe atrofiando para se tornar um ser humano como deveria ser. Você começa a desconfiar de todo mundo quer passar a perna em você. O profeta, acho que é Ezequiel, ele fala dessa sociedade caída, num mundo tão distante do nosso, mas diz: olha, não confie em ninguém. O filho está contra o pai, a nora está contra a sogra, o juiz aceita suborno. Ele fala dessa significação da vida. É assim. Nós vivemos nessa ambiência. Agora, como é que você muda isso? Olha, isso é um processo espiritual. Você não consegue mudar isso. Isso só acontece se esse Espírito de Deus dentro de nós começar a alterar essa matriz que nós já temos de valores e começar a dizer: olha, para você se tornar gente, você se tornar humano, você tem que aprender a repartir, você tem que ser generoso, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, você tem que ser solidário, você tem que ser leal, você tem que ser justo. Ou seja, há uma nova escrita nos nossos padrões, há um restart de mente. Você é chamado a encarnar valores que se tornam absurdos para aquele que não compreende. Porque em qualquer lugar as pessoas vão dizer que você tem que ser o primeiro, tem que buscar o lugar mais alto do pódio.
Mas Jesus nos desafia a nós sermos os últimos e os que servem, os que lavam os pés dos irmãos. É uma lógica completamente diferente. Em qualquer lugar, as pessoas vão dizer que para você ter algo, você precisa juntar, você precisa poupar, você precisa amealhar, você precisa ajuntar e esconder. Mas em Jesus você é chamado a repartir, a dar, a distribuir. E quanto mais dá, mais recebe. E quanto mais reparte, mais vem para você repartir. Portanto, são propostas, são chamados completamente diferentes. E isso é uma mudança na matriz de valores. E só pode acontecer de forma espiritual. Isso é uma ação do Espírito de Deus. Você pegar o sermão de Jesus, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que são humildes de coração. Ele está falando de processos que acontecem na mudança da nossa mente, que se desdobram na nossa vida. Ele está falando de como ser um ser humano de verdade. O mesmo acontece com Paulo quando ele fala dos frutos do Espírito. Ele está mostrando valores que surgem na nossa vida quando de fato uma experiência espiritual se processou em nós. Caso isso não aconteça, os valores de antes continuarão imperando. Você pode frequentar a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode cantar corinho, você pode fazer o que você quiser, mas os valores continuarão sendo os valores de antes, do sistema que é caído. Porque tantas pessoas me procuram e dizem: eu não consigo fazer isso. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Ah, pastor, eu não consigo ser generoso. Ah, pastor, eu não consigo ser leal. Ah, pastor, eu não consigo ser manso. Eu tenho aquelas explosões temperamentais. Eu ainda continuo com as mesmas questões de antes. Essa semana, uma pessoa querida que eu conheço no Facebook, ela viveu uma experiência dramática. E o que há de pior nela se revelou, com um desejo, inclusive, de que as pessoas que causaram tal dano a ela sejam mortas. Eu nunca me esqueço do testemunho do pastor Givaldo, um companheiro de ministério, que o seu irmão foi assassinado. E foi assassinado por gente muito ruim. E a polícia acabou pegando essas pessoas. E um desses policiais era amigo do pastor Givaldo. E pegou ele e levaram os caras para um lugar ermo. Abriram lá a porta e disseram: vamos matar eles agora. Esse cara foi esse cara que matou o teu irmão. Nós vamos matar ele porque ele não vale nada, isso não presta, isso não é gente, isso é pior do que bicho, vamos matar. Ele diz: olha, tudo que você disse é verdade, mas a gente não vai matar não. Porque eu acho que alguma coisa pode acontecer com essa pessoa se ela se render a Deus e o Espírito de Deus entrar nela. E olha, que decisão difícil. Eu lhe confesso que eu não queria nunca viver uma experiência dessa. Porque a vontade que dá é você pegar a arma e dizer: não, você vai matar não, quem matar sou eu. Esse serviço quem vai fazer sou eu. Mas a Escritura diz: minha é a vingança. Eu sou o Senhor. Portanto, se não há uma mudança nessa matriz de valores, que é o processo espiritual em que vai nos reescrevendo, você vai sendo reelaborado, porque você vai mudando. João era um homem extremamente violento. Na antiguidade, os homens eram destacados pelos seus nomes. O nome já carregava a personalidade que a pessoa tinha. João era chamado de Boanerges, filho do trovão. Era um homem violento. Mas esse homem violento teve uma mudança tão grande espiritual na sua vida, que reescreveu os conteúdos da sua mente de tal forma que ele se torna um apóstolo do amor. Nós somos
chamados para encarnar novos valores. Nós fomos chamados para nos tornar pessoas diferentes. Nós fomos chamados para existencializar aquilo que está em Deus. Se você quer ser humano, conforme Jesus, que é o nosso padrão do que é ser humano, você precisa ter esses valores alterados. E essa alteração só pode ser processada pelo Espírito Santo. Senão, você continua conforme o texto, sendo um escravo da carne, atendendo aos desejos da carne, satisfazendo a carne, vivendo conforme os impulsos, vivendo conforme as paixões, vivendo conforme as pulsões, vivendo conforme as tendências e as inclinações do que há de pior em você. Mas se a mente é modificada, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12. Se a mente é mudada e alterados são os valores, e a cognição do reino é outra, é baseada em outros aspectos, numa outra leitura de mundo, num outro olhar de mundo, aí sim, o processo de ganhar vida antes da morte começa a acontecer. Terceira coisa que Paulo nos fala sobre a salvação por meio da fé, como sendo uma nova proposta de espiritualidade. Veja aí versos 8 e 9. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Só é possível você ser rehumanizado, só é possível você ganhar vida conforme o Evangelho, só é possível você ter uma nova mente, ser guiado por novos valores, se essa experiência da salvação se processar em você, pela fé. E é uma proposta de uma nova espiritualidade. Por que é uma proposta? Porque a salvação para os judeus era o cumprimento de um bocado de código. Porque a salvação para o judeu era o sacrifício de um bocado de ovelha, de um bocado de orações e de oblações e de asepsias e de liturgias. Mas em Jesus isso tudo é extinto, porque em Jesus é posta uma nova proposta de espiritualidade, e nessa proposta o homem não faz absolutamente nada, ele só aceita pela fé de que tudo que havia que ser feito foi feito em Jesus. Está consumado, não há nada mais para ser feito, não há nenhum sacrifício, não há nenhuma campanha, não há nenhuma oferta, não há nenhum jejum, não há nenhuma passeata, não há nenhuma ascese, não há nenhum tipo de obrigação, não há nenhum tipo de trabalho, nada, você não precisa fazer nada, nada mais se coloca como passo necessário para que a salvação seja alcançada, porque em Jesus tudo já foi feito, você não precisa fazer mais nada, e foi feito. E você precisa aceitar isso pela fé, não pelas obras. O apóstolo fala, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém ache que é capaz de purgar o seu próprio pecado, para que ninguém ache que é possível construir um caminho que chegue a Deus, para que ninguém imagine que há algum tipo de ritual, há algum tipo de doutrina, há algum tipo de religião que seja capaz de fazer isso, porque não é possível fazer. Só há um caminho, só há uma forma. Ou você passa pela cruz e tem a experiência de morrer com Ele e ressuscitar com Ele, ou não é possível. E esse fenômeno é mais uma vez um fenômeno espiritual. Você precisa crer. O que é que atesta que você teve essa experiência? É o derramar do Espírito Santo no seu coração, pela fé. É uma experiência espiritual. Não é medido pelo seu trabalho, não é medido pelo fato de que você está aí na rua cuidando dos pobres, não é medido pelo fato de que você está participando de algum movimento de evangelização, não é medido pelo fato de você ser um profundo estudioso das Escrituras, não é medido pelo fato de você ser um adorador e um homem de piedade e de transes espirituais, de línguas estranhas, de profecias. Nada disso atesta, é um fenômeno espiritual.
uma vez que o Cordeiro foi sacrificado antes do mundo ser feito. Portanto, isso já havia sido pensado. A salvação não é um remendo que Deus fez na história, porque foi dormir cedo e Adão fez uma lambança. E aí quando Deus acordou, a desgraça já estava feita. Salvação não pegou Deus de surpresa e disse agora que ele estragou tudo, a gente vai ter que te mandar. Aí Jesus dizia, você é o mais novo, melhor você ir. Não, isso foi pensado antes do mundo ser feito. Isso foi pensado antes do mundo ser construído. A liberdade que nós temos de existir e de fazer as nossas escolhas dramáticas, nos foi dada essa tirania da liberdade, de nós escolhermos. E os discípulos de Calvino vão morrer agora, dessa soberania de Deus, que é mistério, e que pode escolher se quiser, porque Ele é Deus, não deve satisfação a ninguém. Mas a Escritura diz que Deus amou o mundo de tal forma, amou o mundo, não há prazer em Deus na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta de seus maus caminhos. Portanto, eu quero crer, fora de caixinha, fora de teologiazinha, que a salvação nos está proposta, e que ela única e exclusivamente pode ser alcançada pela fé, e que se isso não se processa em nós continuamos mortos. Se isso não acontece em nós continuamos a ser indivíduos escravizados às dinâmicas, às rotinas, às propostas da religião. Ainda continuamos fazendo coisas para Deus, ainda continuamos com o intento de agradar a Deus, de seduzir a Deus, de mover a divindade a nosso favor. Escrevi recentemente um texto falando sobre isso, da total inutilidade que é você tentar agradar a Deus. Não faça isso. Quem agradou a Deus foi Jesus, e nele, estando nele, eu o agrado, estando aí Jesus, não fora de Jesus. Aí alguém falou, mas o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sim, meu irmão, é uma linguagem humana. De fato, a gente pode se agradar de Deus, e Deus é um Deus bondoso, generoso, quer nos alegrar o coração, nos dar sempre vida. Mas não teologize isso, não faça disso uma filosofia, porque aí você vai contra o sacrifício de Jesus, o único que foi capaz de agradar a Deus, o único que foi capaz de cumprir a lei e de encerrá-la na forma de mandamentos. Por favor, não caia nessa tolice. Não pense que Deus tem essa expectativa a seu respeito, porque o que lhe cabe agora é descansar em paz. E esse é o principal benefício da salvação, é a pacificação que há dentro de nós. Romanos capítulo 5, quando Paulo fala sobre a justificação, diz, você agora tem paz com Deus. Quando ele fala sobre Jesus, ele diz que Jesus nos proporcionou a reconciliação com Deus. Portanto, esse estado da existência de profunda aflição e agonia, que é o homem existindo sem Deus, ele termina. O escritor de Hebreus fala que a grande angústia de existir é a morte, o medo que a gente tem da morte. Esse medo termina, nós somos pacificados, nós somos aliviados dos nossos fardos, das nossas dores, nós somos reharmonizados para a vida. Isso tudo é produzido por aquele que teve a experiência pela fé da salvação. Mas se isso não aconteceu, os processos da religião ainda continuam girando dentro de você, e as angústias provocadas pela religião continuam girando dentro de você, e os sentimentos de culpa, e os sentimentos de medo, e os sentimentos de aflição produzidos pela religião continuam operando em você. Ao invés de produzir paz com Deus, produz agonia
ativismo com Deus, e não pacificação. Portanto, é um outro fenômeno espiritual que produz vida, sem o qual nós continuamos mortos, apagados, nós continuamos esmaecidos para a vida. Em último lugar, fenômeno escrito pelo apóstolo, capítulo 2, que nos chama da morte para a vida, é a possibilidade de nós vivermos o padrão do humano real a partir de Jesus em nós. Veja aí o verso 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Uma coisa que eu acho fantástica nas Escrituras, e sobretudo nesses textos que revelam um Deus que sonhou um projeto de existência para mim e para você. Nós não fomos pensados, nós não fomos criados para viver de qualquer forma. É por isso que quando você vê uma pessoa se desviando daquilo que é o padrão do humano, nós vamos vendo cada vez mais ela se descaracterizando. Parece que a pessoa vai se tornando um bicho, ela vai perdendo aquelas questões norteadoras, centrais, que deveriam fazê-la humano, mas vai perdendo, vai se tornando um monstro, vai virando um ser que tem as características de humano, mas não é humano, é bicho. Não precisa nem estar endemoniado para isso. Tem pessoas que eu conheço, que eu olho e eu não percebo mais elementos de humanidade na pessoa. A pessoa virou outra coisa, se tornou um outro ser. Mas o texto fala que Deus preparou coisas boas para que essas coisas fossem praticadas por nós. Deus pensou naquilo que nos tornaria pessoas conforme aquilo que Ele sonhou. Ele pensou em quais tipos de sentimentos e sensações nos invadiriam e seriam paz e bem e alegria para a nossa vida. E nos propôs isso, mas isso só pode ser vivido em Jesus. Porque Jesus é o padrão do humano real. Jesus é o padrão do homem perfeito. A Escritura fala que Ele é o segundo Adão, dando-nos a ideia de que a primeira geração é uma geração fracassada, caída, designificada, desensibilizada por causa do pecado. Mas na segunda geração, daqueles que são criados em Cristo, são aqueles que são chamados para a vida. E Ele diz que nós somos uma criação de Deus em Cristo, para que você se torne alguém com vida e vida verdadeira, para que você se torne um humano, conforme um humano padrão verdadeiro que é Jesus. Você precisa viver a vida a partir de Jesus. Por isso que Ele é a chave de interpretação de tudo, não só da Escritura, mas da vida. Se você quer saber como é viver uma vida normal e uma vida real, você olha para Jesus. Como é viver uma vida normal? É viver conforme Jesus. É encarnar os valores que Jesus encarnou. É viver as dimensões que Jesus viveu. É se relacionar como Jesus se relacionou. É valorizar aquilo que Jesus valorizou. É desprezar aquilo que Jesus desprezou. Portanto, nós temos um parâmetro. Talvez você me diga que o seu modelo é um grande empresário. Talvez você me diga que o seu modelo é um ator de sucesso. Talvez você me diga que o seu modelo é um pensador, é um escritor, é um filósofo. Talvez você me diga que o seu modelo é um grande
O ser humano que eu quero ser é parecido com Ele. E ainda que eu saiba que eu nunca chegarei nele, nesse corpo, eu estou caminhando, sendo transformado todo dia. O meu espírito e os meus valores estão sendo alterados. E o que surge em mim é diferente do que existia antes. Porque o corpo está se desgastando, mas a estrutura espiritual está se renovando. E no último dia eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. Ainda que eu continue sendo pecado. Porque eu peco, porque eu sou pecador. Mas eu já fui justificado. Eu já fui perdoado. Eu fui recriado com essa possibilidade de me tornar um humano real. E enquanto eu não encarnar aquilo que Deus propôs em Jesus, eu continuo morto. Eu posso ter alcançado do ponto de vista das realizações do planeta Terra o topo e o ápice de tudo, mas eu continuo morto. E eu vou passar pela morte sem jamais ter experimentado a vida. Portanto, meus irmãos, o nosso padrão de existência real é Jesus. Se você pode hoje medir alguma coisa em sua vida, você tem que medir olhando para Jesus. E aí você se pergunta, o quanto que eu sou parecido com Jesus? O quanto que as minhas atitudes se parecem com as atitudes de Jesus? O quanto que a minha fala se parece com a fala de Jesus? O quanto que as minhas escolhas se parecem com as escolhas de Jesus? E aí você vai medir. E aí você vai saber se esse processo ele está acontecendo em você. Se você está se tornando humano conforme Jesus se tornou. E Ele nos propôs. E aí talvez alguém diga, isso é uma utopia. Ninguém será como Jesus. De fato, ninguém será como Jesus. Mas nós temos o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos dentro de nós. E é esse Espírito que está em nós que vai nos reconstruindo e que vai nos rehumanizando e que vai nos tornando cada vez mais parecido com Ele. E nós vamos cada vez mais nos assemelhando a Ele. E nós vamos cada vez mais pensando como Ele. E é nesse processo que se desenvolve durante toda a nossa história que nós vamos ganhando vida. A vida que Ele próprio fala, a vida em abundância. Portanto, irmãos, de forma muito simplista, resumida, é essa fenomenologia que Paulo fala. Esses passos precisam acontecer. A nossa vida é ressignificada pelo novo nascimento, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Precisamos ser libertos do sistema perverso que está aí através da reconstrução de uma nova matriz de valores em nós. Precisamos viver um novo modelo de espiritualidade que só pode ser alcançado mediante a salvação que vem pela fé, que nos dá a proposição de uma espiritualidade consequente e consciente, nos livra de todos os encargos e pesos da religião. E por último, nós só podemos viver o padrão do humano real, com tudo aquilo que Deus pensou para nós, se nós experimentarmos o fato de vivermos nessa dimensão em Cristo, a partir de Jesus e do Espírito de Deus que está em nós, olhando sempre para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, é a partir dele que nós caminhamos, e única e exclusivamente a partir dele. Eu gosto muito da concluída frase de Nietzsche, um filósofo predileto, que diz: torna-te aquilo que és. De fato, essa é a proposta do Evangelho. Torna-te aquilo que és. Você foi criado para ser conforme a imagem e semelhança de Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, diz a Escritura. Nós precisamos nos tornar aquilo para o qual nós fomos criados, mas esse é um processo. E isso só acontece se esses fenômenos
espirituais se desmembrarem em nós. A cruz é esse vértice por onde a existência tem que passar. Nós temos que passar. E nós passamos em Jesus. Ninguém aqui vai ser crucificado, ninguém aqui vai derramar sangue, porque tudo foi feito nele, tudo foi consumado nele. A eternidade já começou. Eu já estou vivendo na eternidade. Eu não estou vivendo a plenitude da eternidade, mas há alguns afrescos da eternidade que eu já percebo. Há alguns pequenos relances da eternidade que eu já percebo, porque o Espírito está em mim, porque eu vou vendo coisas acontecerem na minha vida, e eu sei que só Deus poderia fazer isso. Portanto, o processo já começou, porque eu não estou mais morto, eu já ganhei vida com Jesus. A minha eternidade já começou. Eu serei transformado no último dia. No último dia vai haver um processo que eu não sei como é, mas vai haver um processo tão poderoso que o meu corpo vai ser refeito. E eu vou entrar numa nova dimensão de existência, onde eu não serei mais abatido e não serei mais oprimido por aquilo que se corrompeu na minha carne, que foi vitimada pelo pecado. Eu vou experimentar dimensões de coisas que eu não sei nem o que será. Por mais que eu pense, não vou conseguir conceber. A Escritura diz que eu vou conhecer como eu sou conhecido, que eu vou vê-lo na sua glória e na sua majestade, que eu vou transcender muito daquilo que o corpo não suporta. Isso é o que me aguarda. No último dia, no Gênesis da minha existência, que na verdade só começará quando o último suspiro for dado, e aí eu vou me reencontrar com o propósito de Deus. Aí eu vou estar voltando para casa. Eu não sou parte disso, eu não sou um personagem dessa história, eu não faço parte desse mundo, eu não sou desse sistema, eu não fui concebido para nada disso. A minha pátria é outra, a minha existência é outra, o meu lar é outro, isso não me pertence. Deus está nos chamando, irmãos, para nós nos prepararmos para isso. Portanto, precisamos rever de forma honesta que tipo de espiritualidade nós estamos encarnando, se esses passos de fato aconteceram em nós, se nós temos essa alegria do Espírito Santo, se nós temos prazer em Deus, se nós estamos experimentando todas essas dimensões do Espírito em nós, se nós estamos sendo reconstruídos e a nossa espiritualidade está sendo renovada. Tudo isso precisa ser observado, sobre o risco de nós sermos apenas aderentes a um projeto religioso, de nós sermos participantes de uma confraria que se chama igreja, de nós termos nos tornado inclusive presunçosos e arrogantes, imaginando que nós somos melhores do que os outros, porque tivemos alguma percepção de Deus. Nada disso. Se de fato habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o processo de reumanização e de ressignificação da vida caminha em outra direção. E que Deus nos abençoe, que você tenha aí um domingo com a sua família, com as pessoas que você ama. Aproveite a sua semana. Quero dizer da minha alegria ontem que nós temos feito a nossa confraternização, foi muito gostoso, foi um momento que eu particularmente fui muito abençoado. Fique com o Senhor e que você tenha um bom dia no nome de Jesus. Amém.